Olá, como vão? Bem-vindos! Mais uma aula do curso de Empreendendo para a Vida. Cada vez que eu começo uma aula, eu lembro que cada vez está mais perto o nosso encerramento. E eu gostaria de um feedback de vocês. Gostaria que me dissessem se as aulas ajudaram, se elas evoluíram no conhecimento. É o meu primeiro vídeo, então eu tenho muita ciência de que eu tenho que melhorar muito. Eu mesmo vou assistir meus vídeos todos de novo, reclassificar, ver o que que é bom, ver o que que dá para melhorar. Mas se vocês puderem, por favor, mandem um feedback para mim, porque com certeza vai ser muito importante. Pessoal, na última aula que nós tivemos, eu falei com vocês sobre perder ou deixar de ganhar, lembram? Então, surgiu mais uma pergunta de um aluno. E nessa pergunta eu achei bem interessante. Ele disse para mim que ele está estudando sobre algo chamado independência financeira. O que que é independência financeira? Pergunta dele, quanto precisa para ter uma independência financeira e quantos anos uma pessoa em média tem para ter independência financeira? Uau, três perguntas numa só. Tá, então vamos lá. Eu quero relembrar nesse vídeo que todos os profissionais têm suas opiniões e eu também tenho as minhas. Então pode acontecer que alguém não concorde diretamente com a minha opinião, assim como eu também não concordo diretamente com a opinião de outros colegas. E isso tudo é muito natural e tudo muito saudável, até porque as pessoas têm que entender que opiniões diversas fazem parte de um setor democrático. Todos nós temos o direito de concordar, não concordar, acrescentar, tirar, isso faz parte e isso é muito bom, porque quanto mais pessoas chegarem a algo chamado alinhamento, mais perto de uma verdade mais concentrada a gente vai conseguir chegar. Tá? Mas vamos lá, vamos responder a pergunta do colega. Bom, independência financeira. Independência financeira, muitos profissionais da área da economia classificam como um estágio que você não necessita mais, digamos, trabalhar, que você já tenha fontes de renda externas suficientes que possam manter você financeiramente para o resto da vida sem precisar trabalhar. Basicamente, tirando uma e outra palavra, mas basicamente é isso. Ou seja, eu tenho um aglomerado financeiro que me permite viver sem trabalhar, tá? Entretanto, a expressão independência financeira ela se tornou um tanto vaga no passar dos últimos anos. Quero te explicar por quê. Primeiro, há uns anos atrás, a Selic ela estava acima dos 14% ao ano no Brasil, uma taxa de juros excepcional comparado aos dias de hoje. Aí você imagina uma pessoa que juntou durante uma vida R$ 1 milhão. A 14% ao ano, ele ganhava R$ 140 mil por ano, o que dá aproximadamente R$ 12 mil por mês. Vocês devem dizer, nossa, Márcio, com 12 mil por mês dá para viver muito bem, obrigado. Eu concordo, R$ 12 mil é um bom salário para você viver bem. Eu não estou falando em viver, vamos dizer, com exagero de compras, trocar carro a cada 6 meses, viajar 10 vezes por ano, não. Estou falando de uma vida confortável, boa, que uma pessoa possa ter, pode viajar, mas, claro, sempre dentro de uma limitação muito lógica. E há uns anos atrás, com R$ 1 milhão, essa pessoa conseguia tirar aí na casa de 12 mil por mês. Hoje, nós estamos no dia 20 de julho de 2020, essa aula está sendo gravada nessa data, as taxas Selic no Brasil correspondem a 2,25% ao ano. Ou seja, esse mesmo investidor, com R$ 1 milhão, consegue tirar por ano R$ 22.500 se a taxa permanecer nesses 2,25. Dividindo isso por 12 meses, fica aproximadamente R$ 1.900 por mês. Há pouco nós estávamos falando de 12. Agora caiu muito mesmo, caiu quase de 80%. Provavelmente uma pessoa com R$ 1.900 que já tinha uma base de vida de 12 não vai conseguir se manter. Em outras palavras, para ele ganhar os mesmos 12 mil, ele precisa de muito mais dinheiro
do que R$ 1 milhão, ou então ele tem que pegar o 1 milhão, diversificar em riscos para conseguir chegar perto de 12 mil. Ele não vai chegar em 12 mil. Mesmo que ele for para o universo dos riscos, ele teria que ir para riscos extremamente altos, o que ele ia com certeza em algum momento perder dinheiro, e aí o problema estava feito. Tá? Para vocês verem como as coisas mudam. Então, o que eu vou te dizer? A questão de independência financeira, ela é muito relativa. Ela não tem uma idade para você falar isso, tá? Tem pessoas que conseguiram independência extremamente jovens, tem pessoas que levaram muitos anos da vida, teve pessoas que desculpa a expressão, mas morreram sem ter independência financeira, acabaram apenas vivendo de um salário de aposentadoria, e a gente sabe, a média do salário da aposentadoria do Brasil é difícil, não dá para pagar muita coisa, muita gente pedala, tem que conseguir outras coisas, às vezes com 70, 75 anos, para conseguir chegar a juntar um dinheiro para viver de maneira, às vezes, humilde ou razoável. Então, a independência financeira, ela existe, sim, tá? Mas ela não tem uma data. Varia muito de como você vai agir na sua vida econômica. O que é a tua vida econômica, tá? A tua vida econômica baseia-se desde os teus 18 anos em diante. Então, você tem que fazer o seguinte, ó, depende muito de quanto você ganha, quanto você guarda e como você teve conhecimento no mundo financeiro. Se você for uma pessoa que na vida inteira nunca pensou em estudar um universo financeiro, não quis entrar, não quis ler livros, não quis fazer cursos, você vai ficar sempre ganhando pouco dinheiro do seu dinheiro. Tá? Agora, se você for uma pessoa que depois que esses vídeos acabarem, você for para a internet, vai pesquisar, vai ler, vai estudar, vai para cima, você vai começar a ver que isso não é um bicho de sete cabeças, e você vai se questionar, meu Deus, como é que tem gente ainda que põe dinheiro na poupança nos dias de hoje? Claro, por quê? Porque você é uma pessoa instruída. Você vai ter capacidade de ver isso aí. Mas para isso, como eu disse, a sua vida financeira teoricamente começa aos 18, tá? A minha começou aos 12, muita gente começou a trabalhar cedo, mas a sua vida vai começar e você vai juntar grana, você vai trabalhar, você vai estudar, porque é muito importante você entender que tem certas fases na sua vida que você tem que estudar. Depois que você se forma, você continua estudando, porque você tem que investir em você. Não é assim, agora eu saí da escola, me formei no técnico, na faculdade, pronto, vou largar tudo, enquanto agora só vou juntar dinheiro para daqui a 20 anos eu só viver de juros. Isso é uma ideia idiota, desculpe a expressão. Você tem sim que qualificar, ler, buscar, interagir, as coisas mudam, os percentuais mudam, a economia muda, uma hora tá tudo bem, surge uma pandemia, cai tudo, aparecem oportunidades, gente perde oportunidades, e você tem que estar estudando para saber tudo isso. É como um mecânico. Um mecânico, se ele não se aprimora, a tecnologia dos automóveis mudam, melhoram, e ele não está por dentro, e daqui a pouco ele perde serviço, eles vão na concorrência e ele vai ficando para trás. Então ele tem que estudar sim, ele tem que investir em conhecimento, buscar tecnologia, essa é a forma do trabalho, né? Lembre-se de quem não dá assistência abre concorrência, e é assim que funciona o mercado. Tá? Então é muito importante a gente entender que em todas as etapas da vida a gente deve estudar, buscar então uma qualificação, buscar um emprego, pleitear uma promoção, ou então se identificar com algum universo, algum negócio, e aí trabalhar nesse negócio, crescer, dar o devido tempo a esse negócio crescer, né? Pensar sempre em guardar uma parte do dinheiro, isso é fundamental, isso a gente faz desde jovem, para que a gente tenha a disciplina de guardar o dinheiro, para que depois, com mais dinheiro, a gente vai escolhendo as maneiras como a gente quer diversificar. Aí sim, quando você chegar lá na frente, você vai ter um volume de dinheiro onde não há problema nenhum. Algumas pessoas dizem, mas eu gostaria de comprar uma moto esportiva para mim, mas isso é um troço que, não dá retorno. Pessoal, a vida também não é feita só de guardar dinheiro, né? Vejam bem, não é 8 ou 80, tá? Não é isso. É o seguinte, não é para você só guardar na vida, tá? Daí você vai parar de viver.
mas é para você guardar um dinheiro e quando você tiver uma fatia, aí você usa um pouco desse dinheiro para realizar um sonho, continua guardando, aquele dinheiro vai render, vai pagar aquele sonho que você teve, você vai terminar de pagar aquele sonho, o dinheiro vai continuar rendendo, você vai ter um outro sonho, vai comprar outro sonho, e aí você vai entender a simples expressão do dinheiro faz dinheiro. Mas para isso você tem que começar se disciplinando cedo, guardando um pouco de dinheiro, investindo em você, se qualificando, deixando dar o seu devido tempo, seja como funcionário de uma empresa, tentando crescer lá dentro, claro, nunca se acomodando, e para isso é necessário estudar, ou então depois gerindo o seu próprio negócio. E aí sim, sempre com a ideia de buscar cada vez mais conhecimento para tentar mudar, tá bom? Valores. Quanto precisa da independência financeira? Eu vou te dizer o que especialistas no mercado diziam. Pensa num valor que você precisa para viver bem. Pense. Tá? Você tem que pensar num valor que pague todas as suas despesas, a sua família. Vai variar se você tem filhos, quantos filhos, se você mora de aluguel, se não mora. Pega as suas despesas, calcula quanto você precisa. Quando você tiver um número, coloca mais 25%, que a gente chama de taxa de segurança, porque imprevistos da vida acontecem. Aí quando você tem esse número, faz vezes 300. Você deve estar pensando, nossa, mas o número é muito alto. Sim, o número é um número alto, não é um número pequeno. Então, só para te dizer que é um número, até porque nós estamos falando de dar garantia para o resto da sua vida. Aí, depois que você tem esse volume de dinheiro, você vai distribuir em diversas formas de renda, e aí sim você tá bem, tá? Tem especialistas que acham que não precisa 300, mas os mais conservadores acreditam que seja 300, até porque é um número bem expressivo, corresponde a 25 anos de trabalho, então é muita coisa, né? Mas é para você ter garantias de que está vivendo bem, tá bom? Então esse é um dos cálculos que alguns especialistas, economistas fazem. Pessoalmente eu gosto muito dele, tá? E uma das coisas que eu gosto muito, e eu vou falar numa próxima aula, é das famosas torneiras, tá? Alguém deve estar pensando, tá, mas o Márcio agora também virou técnico de hidráulica? Não, eu vou falar sobre torneiras agora na próxima aula e vocês vão entender um pouco mais sobre isso, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Qualquer coisa, me chamem no WhatsApp e eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Obrigadão pela atenção, nos vemos numa próxima aula.